Eu posso dizer um pouco sobre a escola de Franco. Não sei se vocês conhecem, mas para mim foi uma coisa extraordinária, porque eu recebi uma educação muito conservadora na Itália, e eu sou filho de japoneses pobres, sofreram na Primeira Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra Mundial, eu era criança, assisti cena de luta, o fascismo estava vindo, e cena triste da Gestapo alemão, que matou muitas pessoas, inclusive o meu professor matou. Então, tudo isso aqui fez com que eu depois repensasse isso. Hoje nós estamos dentro do novo fascismo, racismo, numa extrema direita em todo lugar, e estamos dentro do estrangulamento de todo mundo a partir da famosa dívida externa, que no fundo é uma forma, como falou o professor, que favorece o grande capital financeiro, não produtivo, que não dá trabalho, e que cria praticamente tudo aquilo que está acontecendo no Lava Jato, aqui na Itália, Manipulite acabou ao certo ponto, porque quando as guardas de finança entre Itália e Áustria viu que, ao invés de pegar os contrabandistas, pegava a propina, e depois começou a ver que tinha coronéis e até generais. Nesta época aqui, quer dizer, quando eu fui jovem, diremos assim, a única forma de filho de pobre de fazer carreira no norte da Itália era ser padre, porque eu vivi na Sicília ou no sul, era, diremos assim, ser polícia militar. Então, no sul nasce a máfia. E a máfia agora está em todo lugar, inclusive a máfia italiana. Meu pai e minha mãe me diziam: olha, você deve votar Andreotti, que era da democracia cristã. Depois se soube que Andreotti tinha vinha das máfias. Então, uma das coisas importantes é entender aquilo que está acontecendo, como aconteceu, diremos assim, o fascismo e o nazismo, e estes pensadores, como Franco, Adorno, eram todos judeus, que fugiam dos campos de concentração e criaram um grupo de judeus que depois foram para a Suíça, depois foram para os Estados Unidos, e começaram a tentar entender por que acontece isso dentro de um momento em que a Germânia, um grande país, então precisa entender isso, precisa entender e ver que tudo isso é um crime tremendo, e precisa dar voz às vítimas, precisa relembrar as vítimas, precisa pensar contra isso. Então, como é que nasceu o fascismo e o nazismo? Agora está em todo lugar. Então, isto é a filosofia. Adorno, que foi um grande filósofo, um grande ensaísta, e nos ensaios ele, a certo ponto, teve um pouco o estilo de Nietzsche, dar a martelada e sair fora de uma filosofia ou de ciências sociais que praticamente não tenta de entender o negativo, por que acontece isso, e depois o que fazer, como lutar. Devemos lutar. Então, a primeira coisa é isso. O Adorno tem uma coisa, pensar depois de Auschwitz, é pensar para que Auschwitz não se repita. Então, fazer filosofia, ou teologia, ou ciências sociais hoje é tentar repensar por que acontece isso. O Brasil, como sétima potência do mundo, você pega o ônibus, vai para cá, para lá, todas as favelas. Ou precisa entrar nas favelas, né? Agora, eu nessa época aqui, jovem, e quando eu comecei, então, minha mãe dizia: vai no seminário,
dois frades, né? E o seu padre. Então eu fui. A coisa importante foi que a coisa ruim no seminário é que, na verdade, não, coisa boa, teve, consegui estudar, teve um liceu muito bom, mas depois a teologia foi uma porcaria, era uma escolástica brava, ou seja, eu ser superiores, e o sexo era pecado, droga, então eu também aceitei nesse seminário que quando comecei a ter pulsões sexuais, meu Deus, o inferno. Agora, quando foi na frente, eu entendi que estava todo errado, mas por sorte veio o Vaticano II, um Papa que, de certa forma, como esse Papa escolheu a questão dos povos, por mérito também do Undercâmara, que estava lá, etc. Então eu via que os padres eram ricos, sobretudo, que evangelho é esse? Bom, e daí, a um certo ponto, eu tive a sorte de estar com jovens, de fazer aquilo, mas sobretudo de ser padre de fábrica. Então, na metalúrgica da universidade, eu sabia que era padre de assim, e eu comecei a ter sindicatos que fizeram opção para o socialismo lutar. E eu comecei então a fazer isso. Quando eu falei com minha mãe, mãe camponesa, puxa, preciso ser um pouco socialista. Minha mãe me mudou e disse, puxa, cada vez que você mais estuda, mais burro você se torna. Você é comunista. Agora, o teu padre, agora, imagina se sair, se casasse, eu seria visto como um verme, etc. Então a única forma era de sair da Itália. E nessa época que acontece o seguinte, que como fizeram pressão ao Vaticano para que mandasse padre para a América Latina, então eu vim para cá, mas renunciei. E aqui encontrei a ditadura militar. E, então, como sei ser padre em Caxias, na favela, eu fiquei chocado com o que essas pessoas. E, a certo ponto, eu também tive a experiência de estar com pessoas que foram presas, torturadas, jovens. Um desses era um médico que trabalhava no morro de Santa Marta. Então eu vi que depois tinha um grupo de médicos que ia sábado, domingo, nas paróquias, assim, de graça, para formar militantes. Então ele foi o meu professor. Nessa época que eu ia nos anos 60 na Itália, vem a revolta estudantil, a revolta sexual, isso, aquilo, mas a certo ponto vem as guerrilhas e mora em Che Guevara. Quando eu conheço a guerrilha de Che Guevara, no início eu só era um bandido, mas depois quando eu vi que ele aqui mais cristão do que eu, comecei então a mudar a minha cabeça. Nessa época aqui também, Marcuse publica O Homem Unidimensional, que descreve aquilo que está acontecendo agora. Aqui também, pior ainda. Então, eu comecei a dizer, eu devo partir do negativo, porque se sofre, porque eu devo focar-me. Então, é claro que depois eu li Paulo Freire, também isso me ajudou. Cheguei aqui e tive a oportunidade, então, quando por aqui, eu me lembro sempre que o jesuíta, que era o meu orientador, quando foi abraçado para ir embora, porque eu falei com ele, o que estou fazendo aqui, os padres, com o mundo econômico, eu quero os carros, etc. Porque não é do Brasil. Ele ficou aqui no Brasil muito tempo, 80 anos, voltou. E era o meu orientador espiritual, porque lá é diferente, tem um povo bom, tem isso, daquilo. Então eu vi aqui e graças, mas a um certo ponto, quer dizer, antes de eu abracei, antes de partir, ele disse, atenção às mulheres, porque não são bem comportadas como aquele italiano. Eu disse, graças a Deus, só sei. Agora, e a um certo ponto, você é jovem, bonito e tal, as meninas são lindas, né? Depois aqui você não sabe se escolher.
Então, primeiro eu escolhi uma loira, porque sonhava com as loiras a partir dos filmes do Ingmar Bergman, suecas. Eu fiz confusão e casei com uma mulata. Eu não sabia, foi uma série de problemas. Bom, agora, então, no fundo, você entende como eu justamente comecei a... Mas vamos resumir agora. Então, a escola de Frankfurt foi o meu cavalo de batalha. Eu tive grande professor do meu Olinto, Silveira. Olinto Silveira, são ainda bom, mas não são cristãos radicais, nem passaram por Marx. Então a maioria não passa por Marx, não sabe o que é capital, não sabe o que é. Então, uma grande obscuridade tremenda. Então, o que você faz? Como que você se coloca? Segundo, precisa colocar-se dentro dos grupos sociais, dentro do centro, etc. E eu tive a sorte de ter, também trabalhei, filosofia do direito, teoria da justiça na casa do Mendes. Daí conheci Marina, que era líder do Centro aqui, e depois foi... E também outros. Então, alguns vão na frente, mas a maioria. E agora, a coisa importante de o Marcuse é que ele ficou muito tempo nos Estados Unidos, né? Ele viveu mais. E aí ele viu que, no fundo, nasceu o shopping, nasceu as vitrines, nasceu isso, aquilo, etc. Ele viu que lá, justamente, tinha toda, aliás, também os outros foram primeiro a fazer a crítica à indústria cultural. Tinha entendido o meio de comunicação, que é a novela, que a música, o jazz também, era uma forma que agradava as pessoas. Daí o Marcuse tinha estudado Freud, e depois passou por Marx. Então, com Freud, ele viu que realmente se podia justamente o ego e o superego, né? Então, a consciência e o inconsciente. Então, ele viu que flexibilizando a sexualidade, onde a sexualidade, você praticamente cria um glamour que faz com que você tenha muitos desejos. E aí tem o mercado, no mercado supérfluo, você se sente bem dentro da ideologia burguesa. Na verdade, a maioria de nós são burgueses como era o burguês. Então, agora, isso não significa que você deve pegar o marxismo ortodoxo e o marxismo de Stalin e da Rússia. Sabe, a verdade é que Marcuse escreve sobre isso. Mas você não pode não pegar justamente os mestres da suspeita. Só receber aula sobre mestres da suspeita. Então, Freud, até porque eu, com toda essa situação, caí na depressão, foi obrigado a virar psicanalista. A psicanálise faz como? Precisa justamente que você tenha uma raiz. Na verdade, somos desenraizados, não temos raiz. E pior ainda, eu não conheci, não consegui passar para meu filho, quer dizer, certas coisas, porque ele já, com 16 anos, né, com celular, isso, aquilo, etc. Então, para eles, a vida é justamente as marcas, isso, aquilo, e só pequeno burguês. Pier Paolo Pasolini, que foi um grande escritor, ele tinha visto que a maioria dos jovens praticamente perdia os valores do mundo camponês, do mundo e a vida. Agora, e aí então ele vê isso como um genocídio cultural. É um genocídio cultural. Então, a maioria, tanto, são despolitizados. Até porque, por trás disso, tem justamente, não somente, tem o imperialismo e as máfias e também
a espionagem. Então, todos esses golpes, você deve tentar de ver como eles foram feitos no Brasil. Tem Muniz Bandeira, a presença dos Estados Unidos. Sim, certo. Agora, eu acabo. Então, como eu disse, precisa partir do negativo, resgatar e inserir-se dentro do documento, entender bem e inserir-se dentro do professor. Acabo dizendo o seguinte, que tudo está minado, inclusive as universidades. Piero Barcelona, um grande jurista, fala que na universidade, aqui, que leva a super especialização, então o pessoal sabe tudo sobre isso aqui, descolou, mas o resto não sabe nada. O resto é completamente analfabeto, tanto como a maioria das pessoas. Bom, desculpe se eu coloquei essas coisas de uma forma um pouco violenta, etc., porque precisa ler. Agora, não basta ler isso, para finalizar. Eu também encontrei alguns que tinham sido fugiram daqui e que depois, durante a ditadura militar, e que depois então tentaram entender o Brasil e a América Latina e nasce a teoria marxista da independência. Agora, quando se fala de marxismo, não é o marxismo, o marxismo, é a crítica da economia política para você entender por que acontece isso. E segundo, as elites, no fundo, têm traços mafiosos. A coisa nossa italiana está aqui no Brasil, no narcotráfico, etc. Porque usaram os americanos o dinheiro do narcotráfico que deram, por exemplo, o bispo Paulo II polonês. Então, então, depois, Ratzinger também, graças a Deus que tem este Papa, mas a maioria dos pastores, sobretudo neopentecostais e carismáticos, eles são pacificamente burgueses, extremamente burgueses. Naturalmente, tudo isso, conscientemente ou inconscientemente, ele, no fundo, aceita este genocídio, aceita esta morte, aceita esta situação. Então, precisa que nós devemos tomar consciência, passando pela escola Frankfurt, pela teoria da independência, mas também passando por Paulo Freire e a teologia da libertação. Quando veio a teologia da libertação, então Paulo Freire disse o seguinte, quando você morirá, Deus te julgará dentro da parábola do juízo final. Te dirá, teve sede, não mereceu, teve fome, não mereceu. Era eu que estava em tudo isso. Então, amar a Deus, amar o próximo é sentir o sofrimento de todo aquele que sofre, tentando entender, e daí você deve ter esta visão crítica, então dialética, etc., que te dá, você passa para lá. Mas se morrer no século XIX, mas tem esta retomada de lá, é sobretudo a história, a maioria não sabe a história. Quando eu falava com meus alunos, agora eu tentava sempre utilizar aquilo que Paulo Freire falava, ciclo e cultura. Então os alunos vinham, eu dava a ler e depois sempre debater. No segundo semestre dava eles fazer grupos e sempre debatendo, então aceitando todas as notas. Mas é claro, finalizando, quantos alunos eu vi que me seguiram com 20%. Quanto professor eu encontrei dentro de uma coisa assim, 5%. Então você já está dentro. Então acabo com uma reflexão que faz Marcuse. Ele, depois de muito tempo, com a sociedade, então, ele não permite uma contraposição. Aliás, tem esta contraposição, eles te matam. E toda a América tinha, você deve ler Galeano,
as vias abertas da América Latina, sabe verdade? E eles, a um certo ponto, te mandam matar como a máfia. Quando como chama, os aliados, os americanos vieram na Europa, escolheram vir na Sicília, deram anistia a Lucky Luciano, que era um mafioso dos Estados Unidos, né? Que era empreiteiro, etc., para em Sicília e combinar com o chefe de máfia, não com os partos, o chefe de máfia. Então, na verdade, precisa ter presente tudo isso, precisa ter presente. Eu vou falar com o professor que falou bem antes de mim, mas na verdade ele não colocou essa questão. Porque na verdade, nós estamos no Estado de Direito, estamos na ditadura disfarçada de democracia e praticamente essas elites, são elites totalmente presas ao dinheiro e non Chomsky, que é um ateísta, você encontra outro ateísta que me espera, que diz o seguinte, que a maioria dos presidentes americanos pode ser caracterizado como, digamos assim, criminoso de guerra. O golpe militar foi Kennedy, né, que colocou aqui, e dinheiro que veio aqui. Então, quem sustenta depois muitas, também as ONGs, o serviço, em vez de fazer que tenha a possibilidade do Estado ter a sua estatal, tira isso para o capital financeiro e praticamente faz a ONG. Mas a ONG, eu tive uma ONG com minha esposa para adolescente grávida, mas solteira. Eu me lembro que essa menina vinha lá e você ia visitar a favela. Você via a favela que certas mães mandavam a menina prostituir-se, senão morria de fome. Agora, então, precisa ver isso aqui, e precisa, a partir disso, rever a nossa filosofia, estudá-la, mas dentro de outras articulações, né? Bom, acho que é demais, mas... Obrigada, professor Luíde, pela entusiasmante conferência, suas colocações de forma muito simpáticas e carismáticas. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada à questão da indústria cultural, aos pensadores da Escola de Frankfurt e uma questão que você colocou assim en passant, que é sobre a literatura. Você citou um pouco a questão da música, citou o cinema, citou as artes em geral, assim, falou en passant, mas citou alguns autores italianos, por exemplo, como o Pasolini, né, que aqui no Brasil, infelizmente, conhecemos mais pelo cineasta que foi, né, mas a gente sabe que o Pasolini foi muito mais do que isso, né, foi um grande tradutor, linguista, literato, poeta. E tem o Alberto Moravia também, que eu acho que tratava de questões sociais interessantes na Itália, como também o Luigi Pirandello, né, que trabalhava mais com a dramaturgia, enfim. Mas eu queria saber, pouco fazendo essa associação com autores italianos, mas sobretudo com a sua experiência na chegada do Brasil com autores brasileiros. Né? Você disse que chegou aqui em plena ditadura militar, então como vê a questão, por exemplo, do Jorge Amado, da Cecília Meirelles, que estavam trabalhando questões sociais naquele contexto tão, né, digamos assim, tão sofrido. Obrigada. Não, eu comecei com a literatura. Quer dizer, eu devia rezar o breviário 1 hora por dia. Depois entendi que o breviário é o livro dos judeus, mas todas as literaturas. Então, a certo ponto, eu comecei a ler os grandes romances de Dostoiévski, me identifiquei com Dostoiévski, que fala dos pobres, etc, etc. Queria ser Alyosha. Agora, mas eu não era. Agora, e depois Tolstói, Rico, Conte, que depois, no fim da vida, ortodoxo, ele foi depois expulso da igreja ortodoxa, ele disse que começou, saiu do casamento, etc., começou a fazer na escola, etc. Então, eu comecei, sim. Agora, aqui, claro, quando vim aqui, eu li Jorge Amado, eu li todos os livros, Graciliano Ramos,
e o Grande Sertão Veredas. Então, mas depois eu vivenciei com essas pessoas. E é interessante que o Paulo Freire, porque Paulo Freire, a um certo ponto, ele diz o seguinte, que o povo brasileiro é um povo, diremos assim, místico, quer dizer, que tem essa espiritualidade profunda dentro dele, né? Então esses. Agora aqui eu vi, tinha na Itália tinha como se chama, o neorrealismo italiano, que fez muito famoso. E aqui, Guerra, como se chama? Sim. Como se chama? Glauber Rossa, etc. Então participei do teatro. Também quando era jovem eu participava do teatro. E não é que fui autor, mas no fundo declamavam alguns textos, inclusive Neruda. Então, declamavam. Então, se você lê os autores latino-americanos, mas ninguém lê, uma fica somente na filosofia, mas você vê os autores latino-americanos daquela época, você realmente entende a realidade. Aliás, me esqueci de dizer de Walter Benjamin. Walter Benjamin diz o seguinte, que quando, diremos assim, o anjo da história olha aquilo que está acontecendo, ele não vê o progresso, mas um acúmulo de escombros e uma catástrofe. Então, não tem progresso na medida em que nós não tentamos, e ele diz, e todas essas vítimas pedem diremos, uma redenção. Então, tem Michel Louvi, que escreveu muito sobre isso, ele diz que nas teses sobre a filosofia da história, lá você encontra o espírito dos profetas. Então, não podemos esquecer aqueles que morreram, não podemos não ver porquê, e querem uma redenção. Esta redenção se dá justamente passando a teoria prática e tentando de conviver. E mais ainda, diremos assim, você deve pegar de Nietzsche o quê? Nietzsche dá martelada, né? Diremos assim, sobre a filosofia. Mas Nietzsche fala do anticristo. Mas você deve entender que o cristianismo, na época antiga, com Teodósio, se tornou uma religião do Estado. E a certo ponto, tudo que eles eram contra eram praticamente mortos. Então, eu sempre me identifiquei como um cristão herético, porque é um místico, porque você vê os grandes místicos, né? Naquela época, Teresa d'Ávila, etc., mas São João da Cruz. Mas, então, lá tem a verdadeira... E também quando dava aula como se chama? Filosofia medieval, tinha o grande místico, o mestre Eckhart, né, que dizia que cada um de nós tem a presença de Deus profundo dentro de nós. Então, Deus está em todos nós. E, para finalizar, Nietzsche, digamos assim, o eterno... Nós estamos atravessados do bem e do mal, mas o eterno retorno é saber que a vida é feita de sofrimento, disso, mas que tudo isso pode purificar, e você deve agradecer, diremos assim, de ter vivido isso. Então, tanto é verdade que um grande estudioso de místico italiano, Vanini, coloca também Nietzsche como um místico. Então, diremos assim, nós devemos sair fora das religiões, etc. Como eu dizia antes, não te perguntará se ele era ateu ou não ateu, se perguntará se você viveu, fez alguma coisa, viveu a vida fraterna. Isso que é o senso de tudo, né? Agradeço, então, a participação do professor Luiz. Terceira parte, porque eu só me inspiro para escrever quando eu vejo um papel branco na minha frente. A tela da TV não me inspira. E quando eu mais ou menos acabei de fazer minhas anotações e tal, deu um problema horroroso no meu computador, que dura 12 dias e que até hoje eu não consegui resolver. Então, eu estou vendo todo mundo com seu textozinho muito bem arrumado, e eu estou com uma série de papeizinhos aqui, mas eu espero que eu consiga transmitir para vocês
aquilo que eu pensei e aquilo que eu, quer dizer, aquilo que eu pensei ao prepará-lo e aquilo que eu penso sobre a filosofia e sobre esse autor que eu amo, que é Merleau-Ponty. Tá? E o título da minha comunicação é Merleau-Ponty, como vocês devem saber, Merleau-Ponty e os gregos. O título desta comunicação... eu perdi também os parâmetros, porque elas tinham me dado, se eu fizesse 7 folhas em espaço 1, eu teria o tempo. Eu, na escritura, eu me perdi. Então, ou eu vou falar muito, ou eu vou parar no meio. Tá? Ou vou falar pouco demais. Bom, o texto dessa comunicação pode causar uma certa estranheza, já que grande parte dos comentaristas de Merleau-Ponty assinalam a ausência da filosofia grega em suas 2 teses e, de modo geral, em suas obras. E, embora esta avaliação não seja unânime, havendo, já no início dos comentários, algumas exceções honrosas, como a gente costuma dizer, de qualquer modo, é certo que ele não trabalhou a filosofia grega enquanto tal. Né? Então, essa estranheza permanece até um certo ponto, e lembrando também que os comentaristas que dizem que negam não, mas estranham essa ausência, né? Dizem que ele pouco falou da filosofia antiga e que, quando falou em termos circunstanciais, como você remete a um grande mestre, como você... porque Platão, o grande mestre da filosofia, mas não entrou, né, não se preocupou em pensá-la. Contudo, esse título se impôs para mim a partir de um percurso iniciado logo após a defesa da minha tese de doutorado, em 1990, que perdurou até a minha aposentadoria em 2005, configurando um interlúdio entre a minha tese e o término da minha vida profissional. Quer dizer, este período, né, que se iniciou logo após a minha defesa de tese, se encerrou com a minha aposentadoria compulsória, que é sempre bem-vinda, mas é sempre estranha, porque você se sente rejeitada, catapultada da universidade. Vai embora, não serve mais. Viu, Ricardo? Por isso é bom você continuar mais um pouquinho. Mas, de qualquer modo, e onde termina esse interlúdio? Termina no momento da minha aposentadoria, e vocês já vão entender depois por que isso, porque eu vou dizer mais adiante. Eu recomecei a estudar Merleau-Ponty. Comecei a partir dos inéditos, da descoberta dos inéditos, comecei a atualizar a minha bibliografia, comecei a ler comentários mais contemporâneos, formei um grupo de estudo em casa para ler alguma coisa e comentar sobre ele. Mas o que aconteceu, enfim, nesse interlúdio que eu estou falando? Né? Esse tempo, esse percurso, onde eu acabei a minha tese, como a maioria das defesas de tese tem sempre um pouco de trauma quando a gente acaba uma defesa, né? A gente, às vezes, é incompreendida, às vezes é compreendida demais, às vezes se sente insegura. Enfim, por que você não estudou isso em vez de estudar aquilo? Por que você pega essa obra, não pega aquela outra? Sempre tem um trauma, com raríssimas exceções, né? No momento que você defende uma tese. Então, eu, de certo modo, nessa suspensão, eu me dediquei a aprofundar, né, o meu estudo da filosofia antiga, da filosofia grega, principalmente, e nele aprendi também um pouco
não sou uma especialista em grego, mas eu aprendi um grego suficiente para eu me situar em traduções, saber que aquela palavra corresponde, de fato, àquele sentido, e esse período todo foi dedicado, por mim, à filosofia grega e aos cursos que eu dei na graduação, na pós-graduação, momentos preciosos de reflexão em comum, né, todos eles sobre Platão, menos um sobre Platão e Aristóteles, menos um que foi sobre Merleau-Ponty, né? Momentos, como eu digo aqui, momentos preciosos de reflexão em comum, não se esgotou enquanto tal, quer dizer, não se esgotou nesse interlúdio. Apesar de eu ter, aparentemente, abandonado, ou pelo menos deixado de lado, né, ou em suspensão, como diz Russell, a filosofia, os textos de Merleau-Ponty, foi exatamente os cursos que eu dei, as reflexões que nós fizemos juntos com os pós-graduandos, que me levaram a, eu vou usar um termo que é de Merleau-Ponty, quiasmatizar, mas é entrecruzamento, seja das fibras ópticas, seja dos sentidos literários, filosofia grega e fenomenologia. Foi nesse momento que eu comecei a ver que as minhas duas paixões filosóficas, né, não eram incompatíveis, e é a partir disso que eu preparei também mais um pouquinho desse texto, né? A partir daí, inclusive, quando eu comecei a retomar o Merleau-Ponty e comecei com esse grupo de estudos, eu acalentei um sonho é bobagem, mas uma vontade de escrever um livro exatamente sobre esse entrecruzamento e essa relação. Mas eu não sou uma pessoa muito sistemática, uma pessoa muito rigorosa em horários, família envelhecendo junto com meu marido, questões que foram aparecendo. Esse projeto ficou para sempre, né, como um projeto. Mas, de qualquer modo, eu escrevi muita coisa em termos de, tipo um artigo, que também nunca publiquei, tá? Mas, de qualquer maneira, eu comecei sempre com essa relação, tentando estabelecer essa relação entre a filosofia grega e Merleau-Ponty. E, em relação a eu não ter publicado, eu me lembrei de duas pessoas, do velho Russell, que dizia que gostaria de ter a idade de Matusalém para escrever ainda, atingir a idade de Matusalém para escrever tudo que ele ainda queria escrever, e um professor muito querido, já morto, professor José Américo, que dizia: se Sherazade fosse e se Mil Noites tivera, eu releria Platão. Então, de qualquer modo, esse sonho ou essa vontade, ela permanece nesse âmbito de preguiça, de falta de disciplina e de coragem, mas, de qualquer modo, acalentou durante muito tempo essa relação que eu faço entre Merleau-Ponty e a filosofia grega. Se ela se fundamenta ou não, vocês que têm que resolver, né? Dentro dessa possibilidade, e começando a tratar desse tema, e para não multiplicar citações, porque uma pesquisa ao longo da obra de Merleau-Ponty vai mostrar muitas vezes que ele diz coisas en passant que remetem a um conhecimento e a uma sintonia com a filosofia antiga. Mas são citações pequenas, né? São trechos. Então, para não multiplicar
referências, né, esparsas ao longo de sua obra e de seus inéditos, dado o tempo de que dispomos, vou me limitar a 2 momentos. O de sua aula inaugural no Collège de France, em 1953, e a uma nota de trabalho na sua obra inacabada, O Visível e o Invisível. No primeiro, mais extenso, e que temos que abreviar, ele nos diz que mesmo os filósofos, autores que lemos e somos, jamais cessamos de reconhecer como patrono um homem que não escrevia e não ensinava, pelo menos nas cátedras do Estado. Se a professora Graça Augusto estivesse aí, dizia Merleau-Ponty usa a terminologia, Grécia não tem cátedra de Estado, não é Estado, é polis, mas, de qualquer maneira, o que Merleau-Ponty está dizendo significa exatamente isso, né? Não era um professor, um técnico oficializado para ensinar, né? E o segundo é uma nota de trabalho do Visível e Invisível, como eu já disse para vocês, onde ele, se referindo a Proust, ele trabalha muito com literatura também, né? Aliás, eu vou dizer aqui mais tarde, mas já vou antecipar aqui, né? Se a gente aceita como um italiano, que eu não sei pronunciar o nome, se é Colli ou se é Colli, ele diz que a filosofia em Platão, a filosofia com Platão começa como literatura. E eu diria hoje, a filosofia em Merleau-Ponty se faz literatura, porque ele justamente faz, todos os seus textos têm uma dimensão que é uma dimensão de que você, mesmo não concordando, se encanta com certas colocações que ele coloca, certas colocações que ele coloca, desculpem, com certas colocações muito bonitas nos textos que ele trabalha, né? Nesta nota, ele diz que, assim como Proust fecha o circuito, aliás, fecha o círculo no momento em que começa a escrever, o fim de uma filosofia é a narrativa do seu começo. Transpondo o sentido dessa nota para a obra de Merleau-Ponty, e aí vocês já vão perceber que eu entro na questão grega, né? Onde podemos encontrar o começo e onde podemos encontrar o fim. No começo, que já é uma etapa da sua formação acadêmica, a memoir, que é uma espécie de dissertação, né, sobre a noção de múltiplo inteligível em Plotino, em 1928, 1929, da qual existe apenas menção no seu dossiê de aluno. Foi perdida essa dissertação. Eu não sei até que ponto essa dissertação foi realmente o tema dessa dissertação foi realmente uma escolha de Merleau-Ponty, ou se foi até uma certa injunção, uma certa orientação dos professores, porque eu tinha até anotado, mas eu perdi essa anotação, Sartre, aliás, Camus e Simone de Beauvoir, os Camus e Sartre, também escreveram a sua dissertação sobre pensadores antigos. Então, não sei se era mais ou menos uma exigência ou uma influência dos professores, dos orientadores, ou se ele escolheu porque ele escolheu. Mas, de qualquer modo, o fato é que ele começa a escrever sobre filosofia, falando de Plotino, né? E o término da sua obra é exatamente a morte, né? que o impediu de acabar de escrever O Visível e Invisível, deixou um curso inacabado também, as anotações para o curso estavam em cima da mesa, onde ele teve o infarto, lá o que foi que fez ele morrer. Bom, aí eu já entro na questão de como o Merleau-Ponty trabalhou, de certo modo, né,
a filosofia antiga, mesmo que não seja já o momento do neoplatonismo, né? E o que poderia ser atribuído à contingência, morte e desaparecimento do texto, assume, sem negá-la, uma dimensão filosófica incontornável, de um lado, pela concordância de uma questão ontológica, que vai ser o tema da última filosofia de Merleau-Ponty, a questão da ontologia, né? De uma dimensão metafísica, uma conotação filosófica incontornável, pela coincidência de uma questão ontológica, a questão da superabundância do ser, e, de outro, juntando o próprio Plotino e a morte, porque ambos, perda e inacabamento, remetem à dimensão do silêncio, tema recorrente na obra de Merleau-Ponty, a partir de uma frase de Russell nas Meditações Cartesianas, que um comentarista, agora não me lembro do nome, diz assim, muito bonita, muito belamente, se torna para Merleau-Ponty, porque o Russell repete muito essa frase dele, uma frase talismã, quer dizer, a questão do silêncio perpassa, de certo modo, toda a obra de Merleau-Ponty, a partir de uma citação de Russell nas Meditações Cartesianas. Que anotação é essa? O lugar, o topos do filósofo... O quê? O tempo. 5 minutos. O quê? 5 minutos. Ah, tá. Obrigada. Se tivesse falado, eu tinha entendido mais. A questão da suprema... Bom, o silêncio, Russell fala que a escrever, filosoficamente, é levar o silêncio do filósofo, levar essa expressão muda essa reflexão muda à expressão, que é um outro tema que o Merleau-Ponty usa muito, trabalha muito, é o tema da expressão, quando ele trabalha os cursos sobre a linguagem. Faz com que aceitemos com Platão... Não, desculpem, eu já me enrolei aqui. Viu como a gente não ser sistemática é complicado? A partir daqui, já estou acabando, tá? A partir daqui, o que eu tentei, de fato, fazer, o que eu tentei pensar, de fato, com vocês, é uma atmosfera, se a gente pode falar assim, né? A partir dos autores que ele cita, a partir dos... Cita en passant, como eu já disse, a partir de alguns textos, né? Ele nos diz que isso nos leva a assumir o direito do filósofo tentar pensar o seu passado, não como uma origem absoluta, aí vocês já sabem a quem que ele está se referindo, mas como algo que nos porta, vem nos portando, vem nos solicitando, vem nos questionando, vem nos provocando até hoje, e é isso que ele faz, então, quando ele trabalha com a filosofia grega. E ainda nesse texto da palestra que ele faz, da aula inaugural no Collège de France, ele diz que a Sócrates faz uma série de considerações sobre Sócrates, né? E ele diz assim, e com Sócrates a filosofia perdeu o seu riso, perdeu a harmonia, a ironia. Hoje nós somos muito sérios. E perdeu o seu riso como perdeu
o seu trágico, porque, no final, o que está em questão não é a liberdade, porque se Sócrates tivesse cedido, né, ele não seria morto, mas a liberdade de pensar e de agir segundo a sua, entre aspas, consciência ou a sua postura frente ao mundo. Então, a partir dessas colocações, eu tentei fazer com que... Eu escrevi alguma coisa, tá? Mas eu não sou sistemática e não vou jamais publicar. Eu queria terminar só rapidinho, ainda assim. E aí ele diz assim, nós ficamos, às vezes, na posição do Sócrates frente ao sábio Parmênides, né, que lhe pergunta, e o que faremos nós da filosofia se abdicarmos da dialética, dessa interrogação constante que ele faz e que Sócrates, e que ele se inspira em Sócrates. E requer agora, e se acreditamos, apesar hoje já mais de meio século, né, que nos separa da morte de Merleau-Ponty, que ele viveu e pensou num mundo e num tempo que, de alguma forma, ainda são nossos, onde já se romperam não apenas os quadros do pensamento conservador, que ele incansavelmente criticou, mas também os quadros do pensamento revolucionário, em que ele acreditou, no interior dos quais durante muito tempo atuou, e com os quais, em grande parte, rompeu, é até uma questão controvertida, porque, a partir do seu livro As Aventuras da Dialética, e o prefácio de Signo tem um grande tempo de silêncio, né? E as pessoas dizem que era... E alguns autores acham que foi exatamente algo que o levou a repensar a sua posição marxista, etc. E os outros dizem que foi um certo atentismo, né, para não, como diríamos hoje, entre aspas, virar a casaca imediatamente, né? O fato é que ele, então, fez esse interlúdio, né, esse intervalo bastante demorado, que foi rompido no prefácio de Signes, onde ele diz, ser fiel ao que se foi, recomeçar tudo do início é uma tarefa imensa. Tá? Bom, eu vou terminar. Só um minuto, agora essa parte eu tenho que falar. Os quadros em que ele rompeu, podemos pensar que, rompidos esses quadros, e como a história inexoravelmente prossegue, apesar das decretações da sua morte, né? Inexoravelmente prossegue, apesar da... Peraí, desculpe. E este fim é proposto a ser consumado teologicamente, profeticamente, utopicamente, mas não nos fazendo cair no individualismo, na inércia, na conformidade, na ausência de horizontes e, consequentemente, de projetos, de desejos e de sonhos. E, face à extrema, caídos os muros, construídos outros, os fundamentalismos, face extrema do conservadorismo, mesmo em sua máscara democrática, restaurada a luta de todos contra todos, quase, nesse tempo, eu tinha escrito, quase traída a esperança, desculpem, que não fez vencer o medo. Hoje em dia, estou como Merleau-Ponty. O que podemos dizer a partir dele? Talvez possamos tentar um esboço de resposta, assumindo com ele a dimensão da filosofia como um mistério, um enigma, na qual estamos todos concernidos, no que ela tem de essencial e originário, a admiração e a estranheza fecunda que ela sempre foi.
Por qual porta de entrada a senhora sugeriria a um iniciante a entrar na fenomenologia? Por Merleau-Ponty ou por Heidegger? Olha, o professor Olinto estava aí, eu não sei até que ponto a gente pode considerar o Heidegger um fenomenólogo, né? Embora ele se inscreva também nessa dimensão, né? Com certas particularidades e também como um discípulo desculpem, com 299 aspas, de certo modo dissidente de Husserl, né? Eu diria que na fenomenologia, a porta na fenomenologia, tal como a história da filosofia a coloca, a data, classifica, a entrada seria por Husserl, que é um pensamento árduo, difícil, né? Prolixo, muitas obras. Agora, vindo mais para cá, poderia ser Merleau-Ponty, poderia ser Sartre, que foi também, até um determinado momento, um discípulo, um estudioso de Husserl. E hoje em dia, que eu estava dizendo para ela, hoje em dia a gente precisa falar de filosofia pós-contemporânea, porque é uma coisa que eu estou sentindo falta quando me convidaram para essa mesa de filosofia contemporânea. Gente, o que está se fazendo hoje de diferente desses autores com os quais eu sou familiarizada e os quais, de certo modo, eu convivi contemporaneamente nos meus estudos, né? Que de novo se estará fazendo em fenomenologia. Está aí uma tarefa, talvez infinita, mas para que eu comece agora, apesar dos meus cabelos brancos. Mais algum comentário? Pergunta à professora Graça? Então, agradecemos a participação da professora Graça. Palmas para vocês, que são sabores de terem ficado até agora. Eu estou na UFRJ desde o colégio de aplicação, né? Então, é a universidade a qual eu devo a minha formação, o meu início, digamos assim, da carreira acadêmica. E quando ela disse, a professora Helena está fazendo uma pesquisa voltada para a arte. Quando eu, ainda estudante, o meu primeiro orientador, que foi o professor Eduardo Prado de Mendonça, um dia eu subindo uma escada, ele me disse, vamos trabalhar? Eu nem sabia o que era. Disse, vamos! Então, era uma pesquisa sobre ciência, filosofia e arte. Quer dizer, que muitas vezes as pessoas pensam que são áreas que não têm nenhuma ligação. Grande parte da minha história foi ligada à relação entre filosofia e ciência, né? Primeiro, começando uma vertente da matematização da natureza, depois eu quis saber por que a valorização da matemática, por que a não valorização da experiência. Então eu tentei fazer isso. Quando eu terminei o doutorado, eu ainda comecei a trabalhar a questão da técnica, várias questões ainda de história da ciência. Mas pouco a pouco eu fui vendo que não era aquilo que eu estava querendo. Eu quis voltar-me para a filosofia, para a metafísica, porque estudar a natureza para mim era estudá-la do ponto de vista da metafísica, do ponto de vista da ontologia. Terminando, digamos assim, a minha carreira acadêmica por ser expulsa da universidade, eu comecei já a fazer uma pesquisa relacionando o aspecto científico, filosófico e, digamos assim, da arte. Então, eu passei a pesquisar, fazer uma pesquisa sobre Einstein, Husserl e Proust.
Hoje eu diria a vocês, Helena, você é uma maluca, porque eu tenho prazos para terminar a pesquisa e eu estou cada vez me percebendo que isso é quase impossível, porque eu comecei estudando Russell e agora, porque na verdade eu quero aplicar o método fenomenológico do Russell tanto ao Einstein quanto a Proust. E eu tenho que ler as obras de Proust, que vocês conhecem, sabem que são obras imensas, né? É a primeira dificuldade de entender o texto, frases intermináveis, mas de uma beleza inacreditável, onde ele mescla filosofia, arte e a natureza, né? E então, me debruçando, como o professor falou sobre biografia, autobiografia, eu percebo que para começar esses autores, eu tenho que ler a biografia de cada um deles. E muitas vezes, lendo a biografia, a vida de cada um deles, a gente vai compreendendo passo a passo exatamente a filosofia, as ideias de cada um deles. E isto demanda tempo. E a minha pesquisa é sobre tempo. E por que eu me preocupo com o tempo? Por que eu peguei 3 autores judeus? Eu creio que eu não tenho nenhuma ascendência judia, pode ser que tenha, a gente nunca sabe, né? Mas eu queria saber por que 3 autores, no início do século XX, estão trabalhando a questão do tempo. O que faz, o que move 3 pensadores de áreas diferentes a discutirem a questão do tempo? Só para explicar por que eu estou trabalhando, relacionando literatura com a questão do tempo. Pode ser a questão, preocupação com a morte, com a vida, com as questões básicas da filosofia, que são tempo, a vida e a morte, né? E esses autores, eu estou percebendo que estão trabalhando não só a realidade, mas também a questão da vida. Proust é um autor que trabalha a questão da vida. É o tempo, é como ele relata a vida do seu tempo, no tempo e durante o tempo, né? A mesma coisa é o Russell, que começou, e aí daí a ligação dele, num certo sentido, com o Heidegger, é que ele não escreveu sobre o tempo, mas simplesmente a obra dele foi publicada por uma aluna, né, que ele revisou, depois de tendo as notas, ele levou o Heidegger, que se recusou a publicar as lições sobre a consciência íntima do tempo. Aí ele se viu obrigado a publicar a questão do tempo, né? Mas tem algumas notas que depois ele tentou reformular e etc. Mas, como eu queria dizer, tudo o que eu quero perceber no tema, que quando eu dei o tema para a Sara, eu percebi que eu continuava com a mesma questão, com o mesmo vício de estudante, que o meu professor na França disse assim: você padece de um mal que é o de todo estudante, quer com o tema dominar tudo. Então eu vi que eu não poderia, em 20 minutos, falar sobre a relação entre filosofia e literatura, que eu tinha que optar por alguma coisa para poder cumprir o tempo. E pela primeira vez, digamos assim, toda a Sara, eu me sinto engessada. E eu vou ter, ela vai compreender por que isso. Porque então, aqui não está nada disso. Não, porque aqui não tem nada disto. Eu vou ler um texto, né, para poder colocar essa polêmica entre filosofia e literatura. Se
um filósofo pode fazer literatura, se um romancista pode fazer filosofia, o que há de filosofia nos romances, o que há de filosofia, digamos, nos poetas. Dona Marli vai cuidar disto. Ela estava começando a trabalhar o Proust, então eu falei, não vou trabalhar Proust, que há muita coisa sobre ele, interessantíssimas, e inclusive um texto que eu tive acesso de uma tese, uma cópia de uma tese de doutorado de um italiano, Carboni, que defendeu a sua tese de doutorado, mostrando a relação entre Merleau-Ponty e Proust, né? Quer dizer, e ele, na sua introdução, diz, olha, há duas questões no pensamento de Merleau-Ponty. De um lado, todos os seus estudos sobre a pintura, ele dedicou-se a Cézanne, e, de outro lado, aos estudos que ele faz sobre Proust. Mas ele não faz digamos assim, ele mostra que a filosofia de Merleau-Ponty está basicamente, quer dizer, ligada, ela une a pintura e a literatura. Então, ele vai estudar Proust através da fenomenologia, da percepção, através do visível e invisível, através do sentido e não sentido. Mas eu falei, esquece isso, Lena. Eu estou lendo atualmente uma psicanalista, Julia Kristeva, que escreveu sobre o tempo sensível no Proust, e mostrando Proust e a literatura, né? E, fora isso, esse autor italiano mostra perspectivas completamente diferentes. Então, vocês vejam que eu estou numa grande enrascada. E eu tenho que dar conta dela. Eu tenho que dar conta agora desta questão que eu propus a Sara, que é um texto que uma vez eu trabalhei sobre, ainda é inicial, não é nada de um aprofundamento, mas pelo menos situa a questão. É a questão da temporalidade em Sartre e a literatura. Porque ela vai falar sobre Bachelard, ela ia falar sobre Merleau-Ponty, esquece, Helena. Resumo. Nosso objetivo é demarcar na obra do filósofo Jean-Paul Sartre a relação entre a sua filosofia e a literatura do século XX, tal como faz em situações 1, onde, ao descrever fenomenologicamente a questão da temporalidade e a da condição humana, presentes nos romances de autores como, por exemplo, Dos Passos e Faulkner, deixa transparecer as suas próprias concepções de tempo e de homem. Para aclarar a relação entre a filosofia e a literatura no pensamento de Jean-Paul Sartre, em situações 1, privilegiarei suas análises sobre os romancistas americanos Dos Passos e Faulkner. Explico-me sobre o porquê dessa escolha, desse privilégio. De um lado, é possível, por meio das análises sartreanas desses autores, perceber o que Sartre estaria entendendo por literatura e por técnica de um romance, no período compreendido entre 1938 e 1945, quando então redigiu ensaios sobre romancistas contemporâneos, dentre eles Camus, Mauriac, Girardot, Ponge, Parent, Bataille, Blanchot, além de, evidentemente, Dos Passos e Faulkner. Por outro, todas essas análises, parece-me, extrapolam o domínio literário e romanesco, pois deixam transparecer não só a filosofia existencialista de Sartre, bem como são explicitadas via filósofos contemporâneos, Husserl, Heidegger, via filósofos anteriores, Aristóteles, Descartes, Pascal, Bergson, Kierkegaard, mas ele recorre também a Dostoiévski, a Proust, a Kafka, entre outros. Porque, ligando isso assim, para mostrar como todos esses autores, de uma forma ou de outra,
trabalham essa relação entre a filosofia e a literatura, sem esquecer do Platão, né? Por fim, o privilégio ainda se justifica pela ênfase dada nas análises sartrianas à questão do tempo e a condição humana, concebidas tanto por Faulkner quanto por Dos Passos. Cabe-me ainda dizer que Sartre considerava Jean Dos Passos o maior escritor da sua época, ao passo que, para Camus, esta honra deveria ser concedida a William Faulkner, o maior entre os escritores americanos. Abrindo aspas, o único contemporâneo que mereceu um lugar junto aos mestres americanos do século XIX e que criara seu próprio, meu Deus do céu, seu próprio universo como Melville, Dostoiévski e Proust. É necessário ainda dizer que Sartre, Camus e Faulkner receberam em anos distintos o Prêmio Nobel da Literatura. Faulkner é aceito, tido nitidamente como um romancista. Sartre como romancista e filósofo. Já Camus é ora tido como escritor, inclusive pelo próprio Sartre, ora como filósofo. Ele próprio considerava o mito de Sísifo como o seu livro de ideias. Só mais adiante, uma citação de Franklin Leopoldo Silva, que trabalhou a ética e a literatura em Sartre, abre várias opções. Uma relação de complementação recíproca entre filosofia e literatura, uma ilustração de textos filosóficos por via de criação ficcional, a constatação da insuficiência teórica, a tentativa de abarcar de modo mais abrangente as questões estudadas, o desejo de corresponder a uma nova maneira de focalizar os temas filosóficos, tanto na forma quanto no conteúdo, a necessidade de encontrar uma outra expressão para uma nova configuração e tratamento da temática filosófica, o atendimento a uma imposição nascida de uma outra concepção da própria filosofia e de uma determinação diferenciada das questões. Todas essas questões se revelariam, pelo menos parcialmente verdadeiras, se fossem exploradas em relação à obra de Sartre. Eu queria agora, então, pegar, citando Maurice Blanchot, Les Romans de Sartre, a náusea, etc., e aí por diante, quer dizer, nem o texto eu vou conseguir dar conta, né? Por esse motivo, há em Sartre não uma fusão entre filosofia e literatura, mas uma vizinhança comunicante, no dizer de Franklin Leopoldo Silva na obra precitada. Literatura e filosofia são dois modos de dualidade expressiva, ou seja, a expressão filosófica e a expressão literárias são ambas necessárias em Sartre, porque, por meio delas, o autor diz e não diz as mesmas coisas. Bom, Dos Passos, quando ele fala a reflexão, ele diz, Dos Passos, aqui a ideia do espelho, que ele mostra que era comum nessa época, os filósofos trabalharem com a ideia do espelho, né? Dos Passos inventa a arte de relatar, a arte de criar um mundo não autêntico. Vive-se no tempo, conta-se no tempo. A novela se desenrola no presente como a vida. Então, vejam que a questão da vida, do tempo, estão presentes, tanto nos filósofos quanto nos romancistas. Observa-se assim como Sartre distingue o romance da filosofia. O relato romanesco diz respeito à vida vivida no tempo e não ao entendimento, nada explicando. O tempo de Dos Passos é sua criação própria. Implica o relato de alguém que se recorda de um acontecimento que nunca é pensado, que nunca deixa de surpreender a ordem das causas. Cada acontecimento é uma coisa solitária. As paixões e os gestos também são coisas que guardam para Dos Passos o caráter de fatos.
Daí a perspectiva de história, de vidas humildes e vagas, cujo destino está fixado. Nestas vidas não há vida, só há destino. Ele não diz isso em parte alguma, porém o faz sentir em todas as partes, insiste discreta, prudentemente, até que nos produz o desejo de romper com nossos destinos. Eis-nos aqui convertidos em rebeldes. Mais adiante, pegando, quando ele termina falando, é um pouco diferente a questão do tempo no Dos Passos e do Faulkner. Do mesmo modo que o fizeram em relação a Dos Passos, Sartre analisa a técnica do romance de Faulkner. A princípio, é preciso pensar que nesse romancista há uma negação da temporalidade, dada a possibilidade de uma aparente confusão entre temporalidade e cronologia. Mas esta não é a técnica de Faulkner. Ele contrapõe o tempo do relógio e das datas à vivência do tempo. O relógio é símbolo da ausência da vida, daí o simbolismo da quebra dos relógios como símbolo da vida. O tempo de Faulkner é o presente, entendido não como uma dimensão temporal do tempo, um limite entre o passado e o futuro, e sim como algo que se lança sobre nós, como um acontecimento fugidio que sempre expulsa o outro presente, como uma soma que se renova perpetuamente. Neste caso, abrindo aspas, o presente não é senão um rumor sem lei, um futuro passado. Segundo parece, pode comparar-se à visão do mundo de Faulkner como a de um homem sentado num automóvel descoberto e que olha para trás. Era o relógio do meu avô. E quando eu ganhei do meu pai, ele disse: estou lhe dando o mausoléu de toda esperança e todo desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdum de toda a experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão dos filósofos e dos nécios. Faulkner, O Som e a Fúria. Essa citação extraída do romance de Faulkner entrelaça filosofia e literatura, temporalidade e condição humana, parece-me na obra de Sartre, tal como inicialmente pressupus ao iniciar este trabalho. Vá lá, terminei. Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer ao convite da Sara e do Rafael, né? É sempre uma alegria imensa voltar aqui ao IFIX, onde eu fiz toda a minha formação, né? Eu entrei, não era IFIX, era Faculdade Nacional de Filosofia, eu tinha 18 anos e a minha primeira aula foi muito gratificante. Foi uma aula de Platão, do José Américo Peçanha. Então ninguém podia desistir de filosofia depois disso. Para quem não sabe, o professor José Américo Peçanha é organizador da coleção Os Pensadores. E a minha primeira aula de filosofia, a qual eu assisti no curso de filosofia, foi uma aula do José Américo Peçanha. E anos depois, eu fiz o meu mestrado em Gaston Bachelard e o José Américo, infelizmente, estava afastado da universidade por motivos políticos e quando eu dava aula, eu fiz o concurso para cá, logo depois terminei o mestrado e resolvi fazer o doutorado. E ao iniciar o doutorado, houve o retorno dos que tinham sido afastados, inclusive
José Américo Peçanha, e eu o escolhi para meu orientador de bacharel, porque soube que ele também, por outro, sem contato, muito contato comigo, havia escolhido também Bachelard como um de seus filósofos preferidos. E aí, aqui no Departamento de Filosofia, naquela época, 1980, não quiseram deixar ele ser meu orientador, porque ele não era doutor. Ele foi afastado justamente quando ele ia defender a tese sobre Empédocles. Eu, então, fiz um memorial e apresentei, junto com a Graça Augusto, apresentei lá à reitoria, exigindo que ele ganhasse o título de notório saber. E ele, então, foi concedido esse título e ele pôde, então, me orientar na tese de doutorado em bacharel. Então, isso era para também contar um pouquinho da minha história, já que todo mundo começou falando sobre isso, né? E para trazer também o nome do José Américo Peçanha, que a Graça já citou, a Helena, e que eu acho que é uma pessoa que não pode ser esquecida. Eu tenho vários escritos sobre ele. Meu sonho era escrever um livro, mas também não consegui ainda fazer isso, né? Mas eu vou começar aqui falando de Bachelard. Eu vou trazer aqui a minha fala um pouquinho, porque eu vi a fala do Lincoln, a fala do Luigi, que é a filosofia, quer dizer, o Lincoln é da história, então, falando muito da política. E o que eu quero dizer é que eu acho isso louvável, que a filosofia tem que vir para esse solo político, e eu vou trazer aqui para um outro solo completamente, que é o da imaginação. Mas eu vou falar de um filósofo que é um revolucionário. E eu vou chegar a explicar por quê. Mas eu vou começar com um relato pessoal meu, curto, porque eu quero ver se eu consigo falar, mas já vou cortar um montão de coisa aqui. Mas um relato pessoal. Eu estava numa estação de esqui nos Estados Unidos, em Vermont. E a neve caía intensamente lá fora. E eu resolvi, aí entra até um pouco de crítica ao neoliberalismo, ao capitalismo também. E eu resolvi pegar um livro de Bachelard sobre o fogo, sentar diante da lareira e acender a lareira e ouvindo aquele crepitar e eu contemplando o fogo, né, ter alguns devaneios e sonhos. Aí eu vi que simplesmente bastava eu apertar um botão, porque tinha uns orifícios de onde saía o gás e aquele fogo, então, surgia. Aí eu pensei, esse pragmatismo sufocante, não é só da sociedade americana, é de toda a sociedade contemporânea, conseguiu, nesse momento, matar em mim os devaneios, que eu chamo de devaneios de intimidade. E me lembrei de um alerta de Gaston Bachelard, onde ele diz que a gente tem que recusar esse utilitarismo do mundo atual para poder vivenciar esses devaneios de intimidade. Então, eu vou pegar esse gancho aqui dos devaneios de intimidade para a gente pensar o que é o título da minha palestra, que é o que é essa casa onírica, o que é a noção de imaginação, através da qual Bachelard se torna um revolucionário, e falar um pouquinho também do tempo, da questão do tempo como instante. Então, pegando esse gancho do devaneio da intimidade, eu queria falar do que é a imaginação para o Bachelard. E antes falar um pouquinho de quem era Bachelard, porque Bachelard é um filósofo inteiramente original. Ele é um filósofo camponês, segundo o Georges Canquier, é um filósofo que tem um estilo rural, né, que nasceu numa região
da Champagne francesa, em Bar-sur-Aube, uma cidade pequena, filho de sapateiro, e ele, por isso, abandonou esse filosofar austero que a academia tem, e que eu estou muito satisfeita porque não estou encontrando isso aqui hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento bem à vontade, cada um saindo fora, passando o tempo, estou achando isso ótimo. Então, o Bachelard, ele abandona esse academicismo que era uma característica dos filósofos da Sorbonne, dos filósofos sorbonianos. Quer dizer, ele chega em Paris já com 40 anos, né, e vai trazer uma filosofia que é uma filosofia quase que igual, muito semelhante à dos filósofos gregos, porque é uma filosofia ligada aos 4 elementos da terra, água, fogo e ar. É uma filosofia que se libera de um formalismo, e apesar dele ter sido um discípulo de Brunswick, que era um matemático formal da Sorbonne, ele retoma algumas coisas do Brunswick, mas ele envereda por um caminho bastante original. E a primeira leitura de Bachelard já nos seduz. E aí é que a gente vê o caráter revolucionário do seu pensamento. Ele pode falar de imaginação, ele vai terminar falando do ser humano, da ambiguidade do ser humano, mas, embora ele não tivesse participado ativamente de política, é todo um pensamento que pode ser trazido para outros campos, inclusive da política, como eu tenho visto em alguns professores lá da França, né? Por quê? Porque ele vai nos conduzir a um reino filosófico inteiramente novo. Ele vai violentar hábitos que nós julgávamos sólidos e que tinham vindo de todo um cartesianismo, de todo um racionalismo do pensamento moderno ocidental. A sua obra já é uma obra estranha, porque ela é dividida em 2 vertentes. Ela vai, num certo momento, falar da epistemologia. E aí ela vai falar das revoluções científicas que existiam aconteceram no século XX, né? A teoria de Einstein, as geometrias não euclidianas, que são do final do século XIX. Vai falar da mecânica quântica, e o Bachelard vai mostrar alguma coisa também inteiramente nova, que todos os filósofos da ciência e epistemólogos da sua época não haviam mostrado, é que havia uma descontinuidade entre esse pensamento de Einstein, da ciência contemporânea, e o pensamento da ciência anterior, da ciência moderna. Então, toda essa epistemologia é voltada para trabalhar essa descontinuidade que há no pensamento do saber científico. Mas nós aqui vamos falar de poética. Nós vamos, nesse momento histórico pelo qual nós estamos passando, pensar um pouco em algo mais agradável, né? E vamos falar aqui da concepção de imaginação em Gaston Bachelard. E para falar da concepção de imaginação, é que eu vou trazer essa metáfora que ele apresenta na Poética do Espaço e que é a metáfora da casa onírica. Ora, Bachelard viveu em Bar-sur-Aube, uma cidade pequena, então, portanto, ele viveu numa casa, e a casa onírica, que ele chama, é uma casa onde há porão e sótão. Então, essa casa onírica, ela é atravessada por uma outra noção, que é a noção de verticalidade. Ou seja, do porão eu subo as escadas e vou para o sótão, né? Do sótão eu desço as escadas e estou de novo no porão.
Então, essa metáfora e essa verticalidade vão estar presentes em toda a obra bachelardiana, porque ele vai mostrar que elas representam exatamente a ambiguidade que existe no ser humano, que é um ser de devaneios, um ser voltado para a poética e um ser também que se dedica à razão e à ciência. Então, ele mostra que no porão as sombras dançam, é onde nossos medos de infância se tornam mais intensos e onde nós somos envoltos por uma escuridão e visitamos labirintos ocultos que vão nos conduzindo, então, ao devaneio e ao sonho. Aí abandonamos o porão, subimos as escadas do sótão e somos imediatamente envoltos por uma luminosidade, por uma luz muito clara, é a luz da racionalidade. Ali nós abandonamos os projetos, os sonhos irracionais, os devaneios, e vamos então viver com toda clareza os projetos racionalizados. Eu tinha inclusive feito um PowerPoint, mas abdiquei porque não ia dar tempo, mas era mais para as citações. Então, a primeira citação aqui que eu queria falar, quer dizer, o que eu vou trazer vocês, a minha proposta aqui é trazer vocês hoje para o porão. Não vou falar mais de ciência, de epistemologia, de razão. Vamos todos para o porão para vivenciar o que é a imaginação. Então, o porão é, em primeiro lugar, o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas. Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas. E, em seguida, na Poética do Espaço, esse é um texto da Poética do Espaço, em seguida ele vai falar do sótão. Aí ele diz: o telhado revela imediatamente sua razão de ser. Cobre o homem que tem medo da chuva e do sol. E, com 40 anos, Bachelard se muda para Dijon e, em seguida, para Paris. Sai de Bar-sur-Aube e vai ser professor na Sorbonne, no Collège de France, e vai ser o diretor do Instituto de História das Ciências e das Técnicas. E ele continua escrevendo livros de epistemologia e começa a escrever livros de poética. Mas, saindo de Bar-sur-Aube, ele abandona a casa onírica. E ele vai morar num apartamento que fica na Place Maubert, que infelizmente está lá lacrado pela justiça, porque a filha morreu, e não dá nem para entrar nisso aqui, mas os livros foram retirados e não sabem com quem vão ficar. Então está lá, eu estive lá em maio, toda vez que eu vou, eu fico ali muito triste olhando aquela coisa lacrada e pensando o que tem ainda de obras originais que poderiam ser conhecidas e que estão lá. A justiça agora levou, espero que esteja guardando melhor, né? Mas senão está tudo destruído. E ele foi morar nesse apartamento. Então é interessante a citação da Poética do Espaço, em que mostra como ele se sentiu dentro desse apartamento. Por isso que eu digo que é um filósofo camponês, um filósofo diferente de todos aqueles da Sorbonne. Aí ele vai dizer: em Paris não há casas, em caixas superpostas vivem os habitantes da grande cidade. As casas não têm raízes, coisa inimaginável para quem sonha com casas. Os arranha-céus não têm porão. Da calçada até o teto, os cômodos se acumulam e a tenda de um céu sem horizontes encerra a cidade inteira. Os edifícios só têm na cidade uma altura exterior. Os elevadores destroem o heroísmo da escada. Já quase não há mérito em morar perto do céu.
e o em casa não é mais que uma simples horizontalidade. A gente vai ver isso depois, quando eu entrar rapidamente aqui na noção de tempo, que toda a obra dele é calcada nessa noção de verticalidade. É através da verticalidade que o ser humano ascende a imaginação, a poética, e é através da verticalidade que ele também vai inventar uma nova ciência, rompendo com o passado. Né? Então, essa noção de horizontalidade é uma noção que, para Bachelard, é a noção do homem comum, é a noção de quando nós estamos em casa, sentamos na mesa, vamos almoçar, mas não é a noção da criação. Para haver criação, tanto na poesia, na literatura e na ciência, tem que haver verticalidade. Né? Nós somos, portanto, eternos viajantes do porão ao sótão. Cada ser humano vivencia essa polaridade ao longo de sua vida, passando do poético ao conceitual, da ciência à poesia, da razão à imaginação. Então, eu queria falar rapidamente como porque é uma pergunta que a gente sempre se faz, como é que esse racionalista rigoroso se deixou, de repente, seduzir pelos devaneios e pela poesia. E é interessante porque ele começou a falar da imaginação na epistemologia, dizendo que a imaginação era perniciosa, que a imaginação comprometia a objetividade científica. E, num dado momento, ele resolve escrever um livro sobre o fogo, que é a psicanálise do fogo. E nesse livro ele quer justamente mostrar que não é possível um conhecimento científico do fogo, que a termodinâmica estava entremeada de poesia, de devaneios. E ele, então, começa, a proposta inicial do livro. E no meio do livro, você diz, é uma outra pessoa. Porque ele está entregue a devaneios, ele começa a sonhar, ele começa a devanear sobre o fogo, e ele aí mergulha, então, nessa poética, nesses devaneios, nessa imaginação. E eu queria ver se dava tempo de eu falar um pouquinho da originalidade da ideia de imaginação em Bachelard. Porque a imaginação antes era uma imaginação que era psicognoseológica, mas, para a gente simplificar mais, era uma imaginação que era simplesmente reprodutora. Ela tinha uma índole cartesiana. Então, imaginar era eu olhar essa garrafa e reproduzir na minha mente a imagem da garrafa. E a imaginação, assim, era sempre depreciada. Ou eu tinha a percepção da garrafa, que era forte, presente, ou eu tinha a ideia da garrafa, a gente lembra do Descartes, que é a verdade, porque a verdade estava ligada à ideia, a questão da ideia. Então, a imaginação era sempre desprezível, sempre perniciosa para essa tradição do século XX, tanto a tradição psicológica também. E o Bachelard vai mostrar a imaginação como uma construção que ela não é uma representação mental, simplesmente. E para ilustrar isso rapidamente aqui, a gente pode lembrar de um quadro de Dalí. Um quadro, por exemplo, uma pintura em que ele apresenta um relógio, ou qualquer pintura racionalista. Surrealista. O relógio de Dalí não é de forma alguma o relógio que eu vejo aqui na percepção, mas é um relógio que foi criado pela ousadia do poeta. É um relógio que foi criado por essa instância que é a imaginação criadora. E ele vai definir imaginação assim:
A imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens da realidade. Ela é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade. E só para concluir, um pouquinho antes da conclusão, eu queria dizer que essa imaginação criadora, essa imaginação que não é reprodução, ela se dá num tempo que é o verdadeiro tempo para Bachelard, que é o tempo do instante. Por isso não é o tempo horizontal, contínuo, mas é um tempo que nos ascende espiritualmente. É um tempo que nos levanta, é um tempo nietzscheaniano, né? E ele vai dizer, o único tempo real é o instante. O instante se impõe de um golpe de forma completa para logo em seguida morrer. O instante é, portanto, uma realidade entre dois nadas. Então, concluindo, é no instante que as imagens emergem no eu do poeta, permitindo que este viva, num único instante, todas as ambivalências da vida, que ele viva todo o cosmo de uma só vez. Pode-se, então, concluir que, segundo Bachelard, para viver um instante de criação poética, é necessário renegar o tempo do mundo, o tempo da vida, que rege nossas ações pragmáticas, o tempo sucessivo, contínuo, horizontal. No ato de criação, o homem consegue vivenciar um tempo vertical que o eleva ascensionalmente. Rompendo, então, os quadros da duração horizontal, afastando-se da vida periférica, o homem atinge, através da imaginação criadora, o êxtase da vida. Apaga-se, assim, subitamente, a achatada horizontalidade e o tempo deixa de correr, passando a jorrar como a eterna fonte da juventude de Siloé. Muito obrigada. Não é nenhuma pergunta, nenhum comentário, mas uma volta no tempo, porque eu nasci numa casa com porão. Um porão comprido, embaixo de um corredor, e no fundo do porão tinha uma pedra saliente da parede. E a brincadeira era a gente entrar naquele porão e chegar a tocar na pedra lá no fundo. E o coração apertava e ele tinha que dizer, é uma pedra, é uma pedra, é uma pedra, é uma pedra, porque parecia a cabeça de um monstro. Então o porão, a imaginação, tudo isso me levou há 70 anos atrás. Adorei. Só tem que, em vez de dizer uma pedra, uma pedra, uma pedra, você devia se deixar levar pelo sonho, pelo devaneio do monstro, porque esse monstro ia ser lindo no sonho. Boa noite, professora. É um prazer imenso estar aqui tendo essa palestra com a professora, também com a dona Helena, também foi a professora Ana Bé. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a professora Marli, que eu não nasci no interior, mas nasci na ilha de Paquetá, que também tinha algumas coisas parecidas com o interior. E já li também a Poética do Fogo. A impressão que eu tenho, é claro que é palpite meu, a impressão que ele parece que ia fazer uma crítica pesada à imaginação. Não sei se era isso. E fazer uma crítica pesada à imaginação. Ele ia fazer uma crítica. Eu fico imaginando que ele deve ter feito uma fogueira. E não tem como você não se levar pelo devaneio na hora que o peraí, tem mais alguma coisa do que um simples olhar, né? Que a crítica é essa. Eu passei, depois que tive a aula com a professora, a ver uma obra de arte de forma diferente. Fui cair na besteira de ir com a Mariana, minha filha, numa apresentação aqui na cidade. Só que ela ficava com medo dos quadros. Eu falei, eu não deveria ter vindo aqui com ela, porque é olhar e sentir o acontecimento do momento do pintor, né? Se não, se você puder falar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Na verdade, tem um texto do Bachelard, que infelizmente eu não sei de cor,
mas é sobre a fogueira. A fogueira que ele fazia na infância, né, com os pais, onde eles assavam coisas na fogueira, ficava todo mundo em volta da fogueira. E ele faz ele tem essa citação, eu não sei se o Marcelo vai lembrar, que ele fala das crianças que acendiam, em vez de acender com fósforos, acendiam de uma forma primitiva esse fogo. E isso ficou esquecido, mas quando acendia essa fogueira, não era nem com fósforo, que já era uma coisa técnica. Então, mas tem muitos relatos da infância sobre a fogueira, sobre essa vivência do Bachelard e que provocava esses devaneios em contato com esse elemento fogo. Como tinha os riachos todos de Barce-Roube, era uma cidade cheia de riachos, e eles passavam então e pisavam na água. Ele tem muitos devaneios sobre a água também.